Então, olá, começando Ichigo Ichie, hoje falando sobre a peça fundamental do quebra-cabeça que nós estamos montando, às vésperas de eu completar os meus 12 meses de maratona, onde eu me propus a transcender a fase que eu estava. E eu sei que se você faz uma prática diária, todo dia, você, num determinado intervalo de tempo, você vai entender, né? Porque esse é o jogo. O que você faz todo dia, em algum momento você vai ter a compreensão do que você fez. Eu sabendo disso, então eu coloquei algumas práticas todo dia que era para eu acessar, né, um feedback dentro da organização neurológica para me trazer um determinado resultado físico, psicoemocional. Por quê? Porque o corpo é mente, mente é corpo. Então, o que eu faço no corpo interfere imediatamente e diretamente com a mente. E o que eu faço com a mente interfere imediatamente com o corpo. Então, para eu ter uma ideia de como está a minha mente, eu tenho que olhar para o meu corpo. Para eu ter uma ideia de como está o meu padrão mental, eu tenho que ver como é que está a minha realidade social, profissional, familiar, né? Como é que está? À medida que eu presto atenção como está, e aí eu olho, eu gosto, eu não gosto, não era bem isso que eu queria, né? Ou isso que eu tenho eu não gosto, ou aquilo que eu gosto não está bem na minha realidade. Então é assim. Quando eu era pequena, que eu era menina, eu falava assim, o mundo que eu gosto e que eu pertenço, ele está muito distante da minha realidade. E a realidade a qual eu estou inserida não tem nada a ver comigo. E era extremamente desgastante eu ter que, por exemplo, passar final de semana em lugares que não tinha nada a ver comigo, passar o dia todo lá. Eu não tinha afinidade com as pessoas, não tinha afinidade com o tipo de comida que era servida, eu não tinha afinidade. E aonde eu tinha afinidade eu não pertencia. Aí eu cresci, fui andando e buscando viver a minha realidade. Ou seja, que o mundo fora fosse condizente com o mundo dentro. Porque tem que ter essa ressonância. Então eu estudei muitas coisas e hoje eu vou compartilhar com você que a mente cria. E como ela cria, então a sua vida fica dando looping. Se a sua mente está dando looping num determinado padrão, que é o que estava acontecendo comigo. Então, hoje eu abri esse espaço entre nós justamente para compartilhar com você o meu momento da maratona, que é o momento que eu rompi, que eu cortei, desprogramei, seja lá o que for, né, em termos de como a gente vai classificar e denominar esse meu momento, mas seja lá o que for, eu deletei da minha mente um padrão. Então, o que eu posso dizer a respeito disso? Que quando eu estudava neurolinguística ou The Secret, né, então você fala, não, tudo que você sente que tem que fazer, faça. Né, porque esse é o caminho. Tudo que você sente que tem que fazer, faça. Tudo que faz o seu coração brilhar, é lá que você tem que ir, essa é a direção. Hoje eu fiz um short onde eu coloquei para onde está apontando a agulha da sua bússola interior. Porque a sua bússola interior é o seu coração. E a agulha aponta para o lado que mais brilha, então é lá que você tem que ir. Se ela apontar para um objeto e o seu coração brilhar com aquele objeto, é esse objeto que você tem que comprar. Mesmo que não faça sentido para você, mas está fazendo sentido aqui dentro. E quando aqui dentro está brilhando, a sua vida vai brilhar. Quando aqui dentro está brilhando, a sua mente vai brilhar. Quando aqui dentro está brilhando, você vai brilhar. Tudo vai brilhar.
E acontecia que, embora eu tivesse todo esse brilho, né, no coração, a minha mente, ela estava viciada, ela estava habituada a ter um determinado padrão que se formou pelo padrão hereditário que eu herdei da minha avó e da minha mãe, que elas tinham um padrão, não minha mãe, mas a minha avó tinha um padrão psicoemocional muito alterado em função de uma depressão e uma dor que ela sentia muito grande. Não vou entrar em detalhes agora, mas essa dor que ela tinha e que era impossível, né? Era impossível de você consolar minha avó e tirar essa dor dela. E isso refletia na minha mãe e da minha mãe refletia em mim. E aí o que acontece? Chegou uma hora que eu passei a ser a ponta do iceberg da dor, reflexo que vinha da minha avó para minha mãe e começou a me pressionar. Então de ontem para hoje é que eu consegui tirar esse padrão, né, de dor e sofrimento. Por quê? Porque como tinha esse padrão dentro de casa, então tudo que eu ia fazer, esse sentimento, né, e essa atmosfera mental que eu estava imersa, ela interferia diretamente na minha vida pessoal de criança, de adolescente, de jovem, né? E o que acontecia? Então eu estava na escola, eu tinha que fazer as coisas, mas aquele padrão não deixava eu pensar, não deixava eu estudar, não deixava eu fazer nada. Então eu falava, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou me desgastar agora. E aí o que acontecia? Eu fazia tudo em cima da hora, porque aí a pressão de ter que fazer era maior do que o padrão opressor que eu tinha e que me impedia de fazer aquilo na calma, com alegria, curtindo. Eu levei uma vida inteira para aprender a fazer isso. Eu levei uma vida inteira treinando e estudando para conseguir chegar nesse nível de realização que é hoje. Eu realmente consegui sedar, a palavra é sedar, esse padrão. Porque eu vivia com um sofrimento e uma dor constante, que era um hábito que eu tinha, de que não vai dar tempo, de que não dá para eu fazer isso porque eu tenho que fazer aquilo, então eu não posso desenhar porque tem alguma coisa para fazer. E eu não estava sabendo lidar com isso nesse meu momento de autossuficiência, quando eu passei a ser 100% dependente de mim, né? E somado aos problemas de saúde, né, do corpo que eu tinha, então foi muito difícil. Então foi uma resiliência muito grande que eu passei por mais de 40 anos. E aí eu aprendi algumas coisas nesses 40 anos que eu fui usando. E graças a Deus deu certo, porque eu consegui. Ou seja, quando você consegue olhar para aquilo que mais te dói, mais te machuca, ou mais te oprime, ou mais te assusta, ou seja, Quando eu fazia o caminho do guerreiro, a gente falava os dragões interiores, né? Os dragões interiores, que são forças que interferem diretamente na sua ação. Então você tem que trabalhar essa força interior sabotadora até que elas percam a força. Não é uma questão de mudar o pensamento, não é uma questão de deixar de lado, é uma questão de você encarar de frente e deixar, seja lá o que for, falar tudo o que precisa, até que esse algo desapareça. Esse é o segredo, essa é a peça fundamental que faz com que você ultrapasse e elimine todos os processos interiores. Isso é prática samurai. Então o samurai, ele entra em meditação, ele vai lá para dentro e vai vencer o inimigo dentro. Por isso que é Budô e não Buguei, né? Tchau pra você. É que eu tô aqui no TikTok. Tchau pra você. Matane. Bye, bye. Se inscreve no canal, tá? Ikigai, Véus e Floresce.